uma agência de palestras, sabe que no mercado de palestras corporativo, o livro é julgado pela capa. Então, se você, palestrante, tem uma palestra incrível, mas você não consegue vender as suas palestras, muito possivelmente a sua capa está te desvendendo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Quem sou eu? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema do nosso PMP de hoje é: as agências não me vendem, as agências de palestras não me vendem. O que fazer? Talvez você, palestrante, já tenha se perguntado isso, talvez você, palestrante, viva isso hoje. Você tem contato com várias agências de palestras. Você até conversa, se relaciona com várias agências de palestras, mas você acaba não fechando palestras com essas agências. Você até tem várias agências, vários contatos de donos de agências, do pessoal do comercial das agências de palestras, na sua lista de transmissão do WhatsApp, no seu e-mail marketing, mas você não consegue gerar negócios. Talvez até uma agência ou outra já chegou a fechar uma palestra com você, mas você vê que você não tem tanta força de fechamento de palestras aqui com as agências quanto você tem com a galera da sua rede de networking. Você até se esforça para fazer isso. Você coloca a galera lá na sua lista de transmissão do WhatsApp e eu vou falar uma coisa para você, que chato ficar recebendo mensagem de lista de transmissão. Então, já fica uma dica para você, um spoiler do que a gente vai falar aqui hoje. Lista de transmissão é chato pra caramba, ainda mais para mim. Eu sou contratante, como eu já disse, sou cofundador da Motivação Palestras e é chato ficar recebendo mensagem automática dentro de uma lista de transmissão que eu nem pedi para entrar. Então, não coloque possíveis clientes, agências de palestrantes, numa lista de transmissão, porque isso é chato pra caramba. E se você se pergunta isso, Lucas, cara, eu não consigo fechar com agências de palestras, o que eu faço? Se você tem essa dúvida, se você gostaria de saber o que fazer para se aproximar das agências, assiste esse podcast, ouve esse podcast até o final, porque hoje eu vou te dar várias dicas do que fazer e do que não fazer para se aproximar das agências de palestras. Mas, antes da gente se aprofundar aqui no nosso tema de hoje, nesse nosso conteúdo sobre agências de palestras, deixa eu te dar 2 avisos. O primeiro aviso é para você que está ouvindo esse podcast aí pelo nosso Spotify, pelo nosso canal no Spotify, para você que está ouvindo essa live gravada no IGTV, ou até para você que está vendo esse nosso episódio ao vivo aí no YouTube. Palestrantes, eu estou transmitindo essa live, esse podcast, com slides lá no YouTube. Então, se você aprende de uma forma visual muito mais facilmente do que apenas ouvindo, se você, de repente, sei lá, gosta de anotar enquanto está aprendendo alguma coisa, assiste aqui pelo YouTube, que eu estou compartilhando slides e aqui vai estar os tópicos de todas as dicas que eu passar para vocês. Talvez seja mais interessante para você. Se não for, toca a ficha aí pelo podcast, pelo Spotify ou pelo Instagram mesmo, tá bom? Segundo aviso é o seguinte, a Nath, ela tá de olho nos comentários de vocês. Eu não tô de olho porque eu tô mandando aqui, olhando o slide e passando a informação para vocês. Mas a Nath, para quem não sabe, a Nath é minha esposa e ela também é minha sócia aqui na Motivação Palestras. E ela tá me ajudando aqui nos nossos episódios, nos nossos podcasts. Ela fica de olho nos comentários para ver se você, palestrante, tem alguma pergunta sobre o que eu estou falando no podcast. Então, qualquer pergunta que você tiver durante o nosso tempo aqui do nosso podcast número 9,
de hoje, pode deixar nos comentários que a Nath vai selecionando e me mandando aqui no meio da nossa aula para eu poder responder você, tá bom? E se de repente você está ouvindo de novo pelo Spotify ou se você está aí assistindo esse episódio gravado, não tem problema, você pode fazer perguntas também. Deixa nos comentários as suas perguntas, porque pode ser que eu veja a sua pergunta e de repente faça um novo episódio do nosso PMP com essa pergunta que você fizer. Fechou? Ó, Nath, eu tô aqui. Então, se liga. Se tiver pergunta, deixa aí que ela passa para vocês. Vamos lá, vamos começar. As agências de palestras não me vendem. O que fazer, Lucas? Primeira coisa que eu tenho a dizer para você, pare de correr atrás de agências e faça as agências de palestras correrem atrás de você. Peraí, Lucas. Cara, eu já disse para você que eu não estou conseguindo fechar com as agências. Você ainda vem me falar que é para eu fazer as agências correrem atrás de mim? Como é que eu vou fazer isso? É exatamente isso que eu quero te dizer. Para de correr atrás das agências de palestras e faça as agências de palestras correrem atrás de você. Nesse episódio de hoje, eu não vou nem entrar no mérito de que você precisa focar nas empresas como seu cliente final, tá? As empresas é seu cliente final e depois que você tiver todo o trabalho redondinho sendo feito aqui com as empresas, aí sim você vai começar a pensar nas agências de palestras. As agências de palestras não devem ser o seu foco caso o seu relacionamento com as empresas ainda não esteja redondinho. Lembra, eu dou dicas para que você entre no cenário de palestras corporativas. Se é corporativo, então o seu foco deve ser as empresas. As agências é só uma extensão desse seu relacionamento estratégico para que você aumente o seu impacto no mercado de palestras corporativas. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, podcast número 1, PMP, Podcast Mercado de Palestras número 1, falei mais sobre os 7 tipos de contratante de palestras e principalmente sobre as empresas. Se você não assistiu, depois assiste ou ouve esse podcast que você vai saber do que eu estou falando. Mas a regra é a seguinte, pare de correr atrás de agências e faça as agências de palestras correr atrás de você. Você não tem que ficar indo atrás de empresas, indo atrás de agências de palestras, porque se você faz isso, significa que você não está despertando interesse o suficiente no mercado. Se você precisa ficar pedindo para as agências te indicar, se você precisa ficar toda hora entrando em contato com as agências para que elas te indiquem, para que elas cotem a sua palestra, significa que você não está gerando interesse suficiente no mercado. E é muito importante, eu diria até que é imprescindível que você desperte interesse no mercado antes de se relacionar com seus possíveis clientes. É extremamente necessário que você faça isso antes de se relacionar com seus possíveis clientes, porque se você não cria um posicionamento único que desperta interesse nas empresas, que desperta interesse nas agências de palestras, as agências de palestras primeiro não vão te indicar e as empresas, que é o seu cliente principal, vai te ignorar. Porque quando você entra em contato com uma empresa por e-mail ou quando você manda o seu Media Kit para aquela empresa, ela não está interessada em ler mais aquele e-mail, mais aquele Media Kit, parecido com todos aqueles outros e-mails e Media Kits que ela já recebeu durante aquela semana de outros palestrantes, ou naquele mês de outros palestrantes que talvez falam as mesmas coisas, ensinam as mesmas coisas, têm as mesmas convicções que você. Então não se engane. Se você não tem um posicionamento único, você é uma commodity no mercado palestrante. Existe a síndrome do palestrante commodity. Para você sair dessa síndrome, é necessário que você crie um posicionamento único. E para ter um posicionamento único, você precisa mergulhar dentro de você, dentro da sua história e conectar o que existe dentro de você que está totalmente ligado com a sua especialidade. Mas essa questão de posicionamento é assunto para um outro podcast. Eu estou falando tudo isso por quê? Simplesmente para você entender que existe uma sequência lógica para que você crie um posicionamento único. Depois que você cria um posicionamento único, acontece uma sequência lógica
no mercado de palestras, a sua carreira como palestrante, em que você se destaca de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas, os mesmos assuntos, têm as mesmas convicções que você. E a partir do momento que você expressa isso sem precisar falar com ninguém, simplesmente por meio da sua foto, por meio dos seus textos, por meio dos seus vídeos, você começa a despertar interesse das pessoas, de possíveis contratantes, de possíveis gerentes de RH, de possíveis gerentes de marketing, de possíveis agências de palestras. Porque as agências de palestras atendem as empresas. E se você desperta interesse das empresas, consequentemente você desperta interesse das agências. Porque as agências vão ver que do nada o fulano de tal começou a ser chamado, pedido pelos clientes deles. Aconteceu isso recentemente, há mais ou menos 2 anos, com o Rick Chester. Do nada, todo mundo, Rick Chester, me vê a palestra do Rick Chester, quero cotação do Rick Chester. Do nada, ó. E muitas vezes, muitas empresas, muitas pessoas, muitas agências de palestras nem conheciam quem era o Rick Chester. E do nada, começaram a pedir, e as agências, do nada, começou a ir atrás desse cara, que algumas semanas atrás, alguns meses atrás, estava vendendo água na praia. Olha que maluco isso. As agências começaram a correr atrás do cara que há alguns meses atrás estava vendendo água na praia. Quem disse que as agências não podem correr atrás de você? Quem disse que você, palestrante, não é capaz de fazer as agências de palestras correrem, irem, pedirem, te desejarem? O que te impede disso? Na minha opinião, a única coisa que te impede de fazer isso acontecer, de fazer agências de palestras correrem atrás de você, é você criar um posicionamento único. Então, primeira regra, faça as agências de palestras correrem atrás de você. Antes de eu te explicar quais são os prováveis motivos das agências não fecharem palestra com você, além desse, e o mais óbvio que eu acabei de te falar, e antes de eu te dar dicas do que fazer para que as agências venham atrás de você, para que as agências te procurem, deixa eu contextualizar o mundo das agências de palestras. Então, para você que está vendo os slides no YouTube, eu vou passar alguns tópicos de qual é o trabalho de uma agência de palestra, para que você entenda qual é o nosso mundo, quais são as nossas preocupações, como funciona o nosso trabalho. E depois de entender isso, talvez você consiga enxergar como e onde você, palestrante, se encaixa nesse dia a dia de uma agência de palestra, tá bom? Então, vamos para o nosso primeiro tópico aqui no nosso slide. A primeira das principais tarefas de uma agência de palestra: cotar palestrantes. Cotar palestrantes. Então, diariamente, a gente recebe vários pedidos de empresas querendo contratar palestrantes. Vários pedidos de empresas que têm um evento já marcado e quer fazer a cotação de um palestrante para esse evento. Então, a primeira das nossas principais tarefas dentro de uma agência de palestras é fazer cotação de palestrantes. Primeiro, nós fazemos as indicações dos palestrantes. Então, vamos supor que a Bonafonte, eu acho que é da Coca-Cola, se eu não me engano, essa marca de água aqui. Então, vamos supor que a Coca-Cola entrou em contato comigo porque ela vai fazer um evento exclusivo da marca Bonafonte em maio. E a Coca-Cola quer contratar um palestrante que fale sobre sustentabilidade, já que vai ser um evento de água, né? Que fale sobre sustentabilidade para os colaboradores do setor comercial deles. A Coca-Cola entra em contato comigo, me fala todo esse escopo, toda essa ideia do evento deles e me pede um palestrante de sustentabilidade. E aí eu faço algumas indicações de palestrantes que falam sobre esse tema para a Coca-Cola. Depois de eu fazer essas indicações, a Coca-Cola internamente analisa aquelas opções que eu passei para ela e ela me traz 2 ou 3 nomes que eles gostaram mais. E depois que eles me trazem essas opções, eu faço a cotação desses palestrantes. Eu confirmo aquele preço que eu já tenho pré-cadastrado no meu sistema.
Então eu chego no palestrante, e aí Luiz, e aí Marcos, e aí Giovana, e aí Rosana, é esse mesmo o preço da sua palestra? Tem um evento no dia tal, com essa marca, e eles querem contratar, eles estão cogitando contratar a sua palestra. Esse é o preço? Você tem disponibilidade? Pego essas informações, levo para o meu cliente. Segundo ponto, fechar e providenciar o contrato. Então, levei aqui a disponibilidade, o preço do Renato, do Giovanni, da Giovana, do palestrante para esse meu cliente. E o meu cliente gostou, aprovou o preço, e já que o palestrante tem disponibilidade, Lucas, fecha aí a palestra. Vamos fechar com esse cara, vamos fechar com o Marcos. Maravilha. Fechamos a palestra com o Marcos. O nosso segundo ponto, nosso segundo trabalho entre os trabalhos mais importantes aqui dentro da agência de palestra, é fechar a palestra e providenciar o contrato. Porque quando você fecha uma palestra direto com uma agência de palestras, quem providencia o contrato somos nós, na maioria das vezes, quando não existe uma exceção. Então, nós providenciamos o contrato, nós pegamos todas as informações do cliente, nós pegamos todas as informações do palestrante, colocamos tudo dentro de um contrato, formalizamos aquele contrato, mandamos para a análise do palestrante, que lê o contrato, vê se está tudo ok, aprova para a gente, mandamos para a aprovação do cliente, que manda para o jurídico dele, ou o departamento de compliance dele, aí o departamento jurídico analisa, vê se está tudo ok, passa a confirmação para a gente pega a assinatura das duas partes, a gente envia o contrato assinado por todos para as duas partes, e aí a palestra está fechada. A palestra está com o contrato assinado, inclusive eu só considero a palestra fechada depois que ela está com o contrato assinado. E quando isso acontece, está formalizado, está fechado, você, Marcos, foi contratado para o evento, para dar uma palestra lá no evento da Coca-Cola. Quando isso acontece, o evento está fechado e aí entra o nosso terceiro trabalho mais importante aqui na nossa agência de palestra, como deve ser em todas as agências de palestras também. Então, como você está vendo aqui no slide, o terceiro trabalho mais importante de uma agência de palestra é monitorar o pagamento da palestra. Olha que interessante. A gente percebe, a Nath percebe principalmente, que ela fica muito ligada nisso, que muitos palestrantes, quando fecham uma palestra direto com a empresa, eles se sentem desconfortáveis de cobrar o pagamento da palestra. Muitos palestrantes, eles se sentem desconfortáveis até de falar sobre o pagamento da palestra. Muitos até dizem, não se preocupa com isso, depois a gente fala de pagamento, vamos falar aqui sobre o nosso evento, a nossa palestra, me passa o briefing, vamos fazer e tal, animado, querendo passar proatividade para o cliente, isso é muito bom. Só que depois o cliente, esse assunto esfria, porque, de novo, eu repito isso em praticamente todos os nossos episódios, o gerente de RH, ele é um cara extremamente atarefado. E se liga, porque eu vou trazer aí alguns clientes nossos da Motivação Palestras para vir aqui em algum dos nossos podcasts para falar a vida dele, para falar a visão dele sobre o mercado de palestras. Então, se você acompanha o nosso PMP, você vai ver com exclusividade essa entrevista que eu vou fazer. Já estou planejando isso daí. Mas olha só, o gerente de RH ele é muito atarefado. Passou o evento, acabou aquela preocupação. Essa meta foi riscada da lista desse gerente de RH. Quando isso acontece, é muito provável que outras preocupações, outras metas entrem na agenda desse gerente. E é muito provável que o pagamento da sua palestra não esteja entre as prioridades dessa lista de metas. E aí você fica a ver navios. Você não fica sem pagamento, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você vai ter o pagamento, inevitavelmente, atrasado. Muitos palestrantes se sentem desconfortáveis de cobrar pagamentos dos gerentes de RH. Quando você fecha direto com uma agência de palestras, é a agência que faz esse trabalho, é a agência que entra em contato com o cliente, é a agência que cobra o pagamento. A agência, quando está com o contrato assinado, já tem uma data firmada de pagamento. A gente chega para o cliente e fala, cliente, Coca-Cola, é o seguinte, a gente tem essas 3 opções de pagamento. Qual das 3 você prefere? Isso
na verdade, antes de assinar o contrato, a gente passa essa possibilidade. RH, a gente tem essas 3 opções de pagamento. Qual dessas 3 você prefere? O RH fala, peraí, vou confirmar com o financeiro. Confirma. Fecha a data de pagamento. Beleza, a gente coloca no contrato. O contrato já é assinado com a data de pagamento sendo confirmada. Ou seja, o assinante do contrato está ciente de que a palestra precisa ser paga naquela data, aqueles valores precisam ser pagos naquela data, se vai ser à vista, se vai ser parcelado em 2 vezes, o pagamento já está ali formalizado. E aí entra o nosso terceiro ponto. Nós monitoramos, a agência de palestra monitora esse pagamento. A agência de palestra monitora se o pagamento ele foi honrado, se o cliente não atrasou. E quando isso acontece, o palestrante não precisa ficar se preocupando em cobrar pagamento. Quem se preocupa com isso é a agência, entende? Então, a gente cobra o pagamento da palestra e esse é o nosso terceiro trabalho de todas as tarefas mais importantes de uma agência de palestras. Então, vamos para a nossa quarta tarefa aqui no nosso slide. Então, o quarto trabalho de uma agência de palestras é colher as preferências de logística do palestrante. Vamos supor o palestrante Marcos, né, que foi quem fechou essa palestra com a Coca-Cola, que você fechou essa palestra, só que você mora em Minas Gerais. Marcão mora em Minas Gerais e ele vai vir aqui para São Paulo para dar palestra para a Coca-Cola. Palestra aqui na capital, na sede da Coca-Cola, vai ter esse evento em que eles vão promover a marca Bonafonte e precisam do palestrante que fala sobre sustentabilidade. Marcão, você foi o palestrante escolhido, contratado para falar sobre esse tema no evento da Bonafonte, só que você mora em Minas Gerais. Então, vai ser necessário que você pegue um avião para vir até aqui. Talvez seja necessário que você fique hospedado em hotel aqui na capital para poder se preparar, para poder chegar com antecedência no evento, para não ter imprevistos. Você vai precisar se alimentar também, né? Tomar café, almoçar. Você vai precisar de um transporte que te leve ali do aeroporto até a Coca-Cola, ou do aeroporto até o hotel, e depois do hotel até a Coca-Cola. Todos esses trâmites nós chamamos de logística. E toda essa preocupação com logística fica por conta da agência. A agência entra em contato com o palestrante para verificar com ele quais são as preferências de logística dele. Às vezes o palestrante tem uma preferência em voar pela Gol. Às vezes o palestrante tem uma preferência em voar pela Azul. Às vezes o palestrante é um atleta de vôlei, um atleta de basquete, e ele é muito alto. Então, ele tem preferência em ficar ali nos bancos da saída emergencial do avião, porque tem um espaço maior. Ele fica mais confortável ali. Então, todas essas preferências de logística, nós, agência de palestra, verificamos com o palestrante e nós passamos essas informações para o cliente, ou seja, para a Coca-Cola, que é quem faz a contratação de todos esses serviços. Então, se eu passo para o meu cliente, para a Coca-Cola, que o Marcos é um cara muito alto e tem preferência em voar no assento da saída emergencial do avião, a Coca-Cola vai comprar passagem aérea de Minas Gerais para São Paulo, ali no assento da saída emergencial. Todas essas informações nós passamos para o cliente e tem algumas vezes em que a gente precisa comprar a logística. E aí entra o nosso quinto ponto, nosso quinto trabalho, a nossa quinta tarefa de uma agência de palestras, comprar logísticas. Algumas vezes os clientes, de novo, para enfatizar o que eu venho falando em todos esses episódios do nosso PMP, o gerente de RH, o gerente de marketing, são pessoas atarefadas. Quando eles entram em contato com uma agência, eles não estão contratando palestrantes, eles estão comprando tempo. Eles poderiam muito bem entrar no Google e contratar o palestrante de uma forma direta. Eles poderiam muito bem fazer uma pesquisa no Google sobre palestrantes de sustentabilidade, encontrar o Marcos e contratar o Marcos diretamente. Mas por que eles não fazem isso? Porque eles compram tempo com a agência de palestra. Ou seja, já que eles estão comprando tempo, muitas vezes é viável para eles contratar providencialização da logística com a agência de palestra também. E nesse caso, além da agência entrar em contato com o palestrante para verificar
as preferências de logística do palestrante, a agência também compra toda essa logística, compra a passagem aérea, aluga o carro para fazer o traslado do palestrante até o hotel, até a Coca-Cola, até o local do evento, paga ali, reembolsa a alimentação do palestrante. Então, toda essa preocupação, quando o cliente prefere, fica com a agência de palestra também, porque nós disponibilizamos tempo para o gerente de RH, o gerente de marketing. Faz sentido, palestrante? Se fizer sentido, não esquece de deixar sua curtida aqui nesse vídeo, tá bom? E não se esqueça, se você tiver qualquer pergunta sobre o que eu estou falando aí, vai deixando nos comentários que a Nath está filtrando as perguntas de vocês para ir me passando aqui. Eu não estou ligado nos comentários, tá bom? Não estou prestando atenção e nem estou vendo aqui os comentários de vocês. Então, se tiver pergunta, deixa nos comentários. Para quem está vendo aí ao vivo ou gravado no Instagram, eu estou compartilhando slides no YouTube para chegar no nosso canal do YouTube. O link está lá na bio e quando chegar, não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso sexto ponto, nossa sexta tarefa, a sexta tarefa de uma agência de palestra. Qual que é? Evitar imprevistos. Então, pode ser que, lembra, de novo, recapitulando, o gerente de RH, gerente de marketing, compra o quê com uma agência de palestra? Tempo. Ele não contrata, ele não entra em contato com a gente para contratar palestrante. Ele não entra em contato com a gente para contratar palestras. Ele entra em contato com a gente para comprar tempo. Para, de uma forma mais rápida, receber as indicações de palestrantes que se encaixam no que ele está procurando. Para, de uma forma mais rápida, contratar, fechar contrato, assinar contrato e formalizar a contratação da palestra do palestrante. Para, de uma forma mais rápida, saber quais são as necessidades de logística daquele palestrante. Para, de uma forma mais simples, não esquecer a data de pagamento, não deixar de pagar o palestrante. Para, de uma forma mais rápida, comprar toda a logística daquele palestrante. E também para evitar imprevistos. Porque não é o gerente de RH, não é o gerente de marketing que vai ficar ligado. Será que o palestrante vai precisar disso? Será que vai precisar daquilo? Meu Deus, o voo do palestrante atrasou, o que eu faço? Quem vai ficar esperto com isso somos nós. E quando isso acontecer, é a gente que entra no circuito para evitar, de qualquer maneira, de qualquer forma, que o evento daquele cliente atrase. Então, o gerente de RH, quando acontece algum imprevisto, de repente o voo atrasa, ou o palestrante não está encontrando o motorista que vai levar ele até o local do evento, ou de repente o palestrante aconteceu um acidente com ele não vai poder ir para o evento. Todos esses imprevistos, eles são antecipados pela agência de palestra, que entra no cenário, entra no circuito, para de repente, se o palestrante se machucou, indicar e contratar de uma forma a Fórmula 1, um outro palestrante para esse evento. E já aconteceu isso. Eu não sei se você ficou sabendo, mas há alguns anos atrás o Cortella machucou o joelho. Ele precisou fazer uma cirurgia no joelho. E quando isso aconteceu, a gente tinha um evento marcado com o Cortella. Se eu não me engano, era para algo em 2 ou 3 semanas ia acontecer o evento do Cortella e a gente, em tempo recorde, teve que entrar em contato com o cliente, explicar tudo isso. Imagina, se tem um evento fechado com o Cortella e precisa cancelar esse evento. Foi exatamente isso que aconteceu. Imagina a preocupação do cliente, a decepção do cliente, de certa forma, né? Mas nós fizemos uma indicação de um palestrante top, e esse palestrante surpreendeu o nosso cliente. Então, você está vendo como a gente está no cenário para antecipar imprevistos, para ganhar tempo para esse meu cliente? Imagina se o meu gerente de RH, o meu cliente, tem várias coisas para fazer para cuidar ali naquele evento, porque imagina, ele está contratando ali as cadeiras, o local do evento, a comida do evento, deve acontecer vários outros imprevistos dentro dessas outras contratações. Mas eu, como agência, eu não admito que ele se preocupe com algo que está dentro da minha responsabilidade. Ou seja, somos nós, Motive Ação Palestras, que antecipamos para que o meu cliente não precise se preocupar com nada. Porque eu tenho consciência de que eu não estou vendendo palestra para ele, eu estou vendendo tempo para ele. Quem está vendendo palestra para ele é você. E aí, quando você entrega algo excepcional, você entregou um produto com alta qualidade. E o nosso último ponto, a nossa última tarefa de uma agência de palestras é colher feedbacks.
Eu acabei de falar, quando você entrega algo excepcional para o nosso cliente, ele fica extremamente satisfeito. E nós observamos se o nosso cliente está satisfeito. Porque nós não queremos simplesmente vender uma vez para um cliente. Nós queremos vender repetidamente para aquela marca. Nós queremos fechar vários palestrantes durante vários meses do ano com aquela marca. Nós queremos ter recorrência de clientes que já contrataram palestrantes com a gente. Para fazer isso, lembra qual é a principal tarefa de uma agência? É economizar tempo de clientes. Então, para fazer isso, é necessário que a gente entenda quais são os palestrantes que mais agradam nossos clientes para que, numa possível próxima indicação, nós deixemos de indicar palestrantes problemáticos e nós comecemos a indicar mais palestrantes que trazem um alto grau de satisfação para os nossos clientes. Só em fazer isso, nós estamos economizando tempo do nosso cliente também. Porque a probabilidade do nosso cliente gostar dos palestrantes, já que a gente começa a ter uma inteligência de quais são os melhores palestrantes, os palestrantes que agradam mais, os palestrantes que dão mais problemas, e nós indicamos os que têm maior qualidade, nós economizamos tempo com imprevistos, nós economizamos tempo com, de repente, o cara demorar para passar as preferências de logística dele, nós economizamos tempo deixando de ouvir reclamação de cliente, porque o palestrante de repente foi ignorante com alguém da equipe daquele nosso cliente. Então, olha só todos os trabalhos, todas as principais tarefas, todas as preocupações de uma agência de palestra. Onde que o palestrante entra aqui? Vocês viram alguma etapa de agenciamento de palestrantes? Eu passei aqui várias tarefas que uma agência de palestra tem, as principais tarefas de uma agência de palestra. Em alguma delas estava escrito agenciar palestrante, melhorar a qualidade do palestrante, ajudar o palestrante a vender mais. E nenhuma estava, né? Por quê? Porque a Motive, ela não está preocupada. Motive São Palestras, a agência de palestras em geral, não está preocupada em aumentar a performance de palestrantes. Definitivamente não. Nós já queremos nos relacionar com palestrantes que já despertam interesse, que já têm uma alta performance para que as nossas indicações sejam certeiras para os nossos clientes. Mas vocês têm sorte. Palestrante que está me ouvindo, palestrante que está me assistindo, você tem sorte. Porque o Lucas Lopes, que está dentro de uma agência de palestras, que está vendo quais são os palestrantes que despertam mais interesse nas empresas, que está indicando esses palestrantes para essas empresas, que entende o porquê essas empresas veem valor nesses palestrantes, o porquê esses palestrantes conseguem despertar interesse nessas empresas. Ele decidiu se destacar um pouco da Motivação Palestras para trazer essas informações para você. Ou seja, Motivação Palestras não tem interesse em aumentar a performance de palestrantes. Lucas Lopes tem interesse em trazer informações para você, que vai aumentar a sua performance e vai te colocar dentro do cenário das palestras corporativas. Entenda, uma agência não agencia a carreira de palestrantes. A agência de palestra é uma coisa totalmente diferente de uma agência de palestrantes. A agência de palestra está preocupada em vender tempo para o gerente de RH e o gerente de marketing. Ou seja, indicar um palestrante mais ou menos não é vender tempo, é vender problema para os nossos clientes. E nós não queremos fazer isso, porque nós queremos fechar negócios, nós queremos satisfazer nossos clientes. Ou seja, uma agência não agencia a carreira de palestrantes. Uma agência não indica qualquer palestrante para as agências. Porque se a gente indicar qualquer palestrante, a empresa não fecha com a gente. Se a empresa não fechar com a gente não fecha negócio. Se a gente não vender, a gente fecha a empresa. Simples assim. Então, nós não jogamos dados quando nós indicamos um palestrante para os nossos clientes. Nós fazemos indicações certeiras, que têm alta probabilidade de fechar negócios, de agradar o gerente de RH, o gerente de marketing, que entra em contato com a gente, com a Motivação Palestras. E por último,
Uma agência de palestras sabe que no mercado de palestras corporativo, o livro é julgado pela capa. Então, se você, palestrante, tem uma palestra incrível, mas você não consegue vender as suas palestras, muito possivelmente a sua capa está te desvendendo. Se a sua capa está te desvendendo, não importa a qualidade da sua palestra, porque o cara, ele não vai te contratar. No mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. É exatamente por isso que as pessoas que não viram só a sua capa, as pessoas que leram o seu livro, ou seja, que assistiram a sua palestra, elas se agradam muito do que você falou, se agradam muito do seu conteúdo, porque o seu livro, o seu conteúdo é excepcional, mas a sua capa não é tão atraente. O gerente de RH, o gerente de marketing, ele não tem tempo. Lembra? A principal função de uma agência de palestra é vender tempo. Se o cara está entrando em contato comigo, se mais de 150 empresas por mês entram em contato comigo, é porque essas empresas não têm tempo. O gerente de RH não tem tempo para ficar lendo o seu livro, para ficar se aprofundando no seu conteúdo. Ele olha a sua capa. Se agradou, aí sim, ele se aprofunda, ele se interessa em conhecer e saber mais sobre quem é você. Antes disso acontecer, ele não vai fazer. Ou seja, a qualidade da sua palestra não é o principal. Para que você escale a sua carreira, a qualidade da sua palestra não é o principal. Simplesmente por esse fato. Porque no mercado de palestras corporativas, o livro é julgado pela capa. Contudo, entretanto, todavia, seria uma boa oportunidade fazer parte de uma agência de palestras? Eu vou te passar 4 motivos do porquê é interessante sim fazer parte de uma agência de palestras. E o primeiro motivo é porque você pode ser visto por muitas empresas. Se você está ali no site da agência, você, consequentemente, vai ser visto por contratantes. Acabei de te falar, mais de 150 empresas por mês entram em contato comigo para contratar palestrantes. E praticamente todas essas empresas, elas entraram no meu site antes de entrar em contato comigo. Se elas entraram no meu site, elas viram os palestrantes que estão no meu site. E se elas viram os palestrantes que estão no meu site e você está no meu site, elas vão te ver. 150 empresas entram em contato comigo e viram os palestrantes que estão no meu site. Imagina a quantidade de empresas que entram em contato com todas as outras agências de palestras. Imagina se você está em todas esses outros sites. Você vai ser visto. E essa repetição aumenta as chances de você ser lembrado pela empresa. Então, primeiro ponto do porquê é interessante sim que você esteja numa agência, você vai ser visto. Segundo ponto, porque você pode ser muito indicado para muitas empresas. Então, se você faz o trabalho direitinho, se você está fazendo as agências correrem atrás de você, significa que você vai ser indicado para muitas dessas 150 oportunidades que estão entrando em contato com as agências todos os meses. Terceiro ponto, porque suas chances de fechar palestras com muitas empresas aumentam. É lógico, né? Se você está sendo muito indicado, você vai aumentar suas chances de ser cotado. E se você aumenta o seu número de cotações, você possivelmente vai aumentar o seu número de fechamentos de palestras. E quarto ponto, porque as agências de palestras se conversam. Eu converso com os meus concorrentes. Eu converso com outros donos de agências de palestras. A gente fala, esse cara está sendo muito pedido lá na sua empresa? Esse cara aqui, vocês estão fechando muito? Olha só, eu estou fechando muito esse palestrante aqui, hein? Ele é muito bom, o cliente falou bem pra caramba dele. Então, nós, agências de palestrantes, nós nos conversamos. E se você está fazendo o dever de casa, o trabalho direitinho, se as empresas, as agências de palestras estão vendo muito resultado, muito resultado em trabalhar com você, você inevitavelmente vai ser indicado pelas agências para outras agências. Esses 4 motivos, acredito que sejam motivos suficientes para que você ache interessante fazer parte de uma agência de palestras. Ou não, palestrante? Diz aí, é ou não é? E aí eu quero te dar 3 dicas aqui para finalizar esse nosso podcast de hoje. Quero te dar 3 dicas de como fazer as agências e as empresas
correrem atrás de você. Essa dica aqui, ela funciona para as agências e também para as empresas. Como fazer empresas e agências de palestras correrem atrás da sua palestra. Luiz, como fazer, Luiz, as agências de palestras e as empresas correrem atrás da sua palestra? Eu vou te mostrar, tem a ver com essas 3 figuras e essas 3 dicas que estão aqui no slide. O que o desodorante Axe, eu não sei nem se fala assim, o que o desodorante Axe tem a ver com você, palestrante? O que o Cristiano Ronaldo tem a ver com você? O que o cachorrinho aí com um monte de beijo na cara tem a ver com você? Primeira dica, efeito Axe. Você deve se lembrar desse comercial do desodorante Axe. Faça até os anjos caírem aos seus pés. Se lembra desse slogan? Se lembra desse desodorante? Era um comercial que passou muito na TV, em que o cara passava o desodorante, jogava ali o desodorante nele e começava a cair um monte de anjas, um monte de mulheres, anjos do céu. E elas se sentiam atraídas por eles. O seu posicionamento, quando você criar um posicionamento único, um posicionamento que, apesar de você falar as mesmas coisas que muitos outros palestrantes, te torna totalmente diferente deles, vai fazer com que as empresas e as agências se atraiam por você, assim como as anjas eram atraídas pelo cara do comercial que passava o Axe. Esse é o efeito Axe. O seu posicionamento é o desodorante. As anjas são os clientes, são as empresas, são as agências de palestras. E talvez você subestime o poder de um posicionamento único. Mas eu posso te garantir que ele é tão forte quanto esse comercial. E o comercial, o desodorante, ele não faz isso. Não sei se você já testou esse desodorante e se você já viu algum anjo caindo do céu. Se você viu, você deve estar no hospício ouvindo esse podcast. Mas, com certeza, um posicionamento único faz empresas e agências de palestras serem atraídas por você, tanto quanto as anjas eram atraídas pelo carinha que passava o desodorante. Rick Chester que o diga, Geraldo Rufino que o diga, Cortella que o diga, David Portes que o diga, Professor Gretz que o diga, Leila Navarro que o diga. Posso ficar o dia inteiro aqui dando exemplos de palestrantes que saíram do zero para um patamar em que empresas vêm atrás deles. Não subestime o poder de um posicionamento único. É isso que vai te tirar da síndrome da commodity. Se você não sabe o que é isso, assiste os outros podcasts. Segunda dica, mentalidade CR7. O Cristiano Ronaldo é um dos caras que eu mais admiro no esporte. Não é nem no futebol, é no esporte. Porque comparando ele com o Messi, eu acho o Messi genial. Eu acho o Messi um cara que tem um dom. Mas o Cristiano Ronaldo, ele é um cara esforçado. E eu amo ver isso nas pessoas. Eu tento ser desse jeito. Eu tento ter a mentalidade CR7. A mentalidade em que você sabe que você não é um gênio, mas você se faz ser um gênio por meio do seu próprio esforço, por meio do seu próprio suor, por meio da sua própria energia, por meio do seu próprio foco, por meio do seu próprio dinheiro que você coloca nos investimentos certos, que vão trazer os resultados certos para você. Mentalidade CR7. Mentalidade está sempre melhorando. Qual é o palestrante que não tem mentalidade CR7? O palestrante que acredita que, eu acho que eu não preciso ter todo esse esforço. Para que ter um posicionamento único? Eu já tenho aqui os meus contatinhos aqui de clientes que vira e mexe, fecha a palestra comigo. Eu já tenho alguns clientes que indicam minhas palestras para os clientes e esses caras vira e mexe me contratam. Cara, você quer ser um palestrante corporativo? Você quer ser um dos maiores palestrantes do Brasil dentro do seu tema? Você quer viajar por todo o Brasil, conhecer lugares incríveis, talvez até do mundo, ter essas viagens pagas por palestrantes, ter uma fonte de renda que vai realizar os seus sonhos que você nunca imaginou, vai realizar os sonhos da sua família por meio de uma profissão que pode fazer com que tudo isso aconteça? Para que isso seja necessário, você não pode ter essa mentalidade medíocre, mentalidade pobre de que desse jeito aqui tá bom, desse jeito funciona, vou continuar desse jeito, porque é assim que tá dando certo. E aí eu vou ser obrigado a repetir uma frase clichê. Faça as mesmas coisas e tenha os mesmos resultados. Para que isso não aconteça, mentalidade CR7. Vocês que estão acompanhando aqui o nosso podcast já estão no caminho para isso. Você que é um cara que precisa ser forte, tá? Vou falar a verdade.
Tem muita gente que entra e sai aqui durante o nosso podcast, vai, assiste um pedacinho, sai. Esse podcast é para os fortes. Esse podcast não é para os fracos. Não é para o palestrante que está com o saco cheio de ficar ouvindo dica. Você está com o saco cheio, mas na hora de subir lá no palco, você fica repetindo as mesmas coisas que vários outros palestrantes repetem, né? Você precisa fazer diferente para ter resultado diferente. Se você quer entender o que atrai a atenção, o que te torna interessante para empresas e definitivamente entrar no mercado das palestras corporativas, vem comigo que eu posso te ajudar a alcançar esse resultado. Mas antes, é necessário ter uma mentalidade CR7, ser forte, não ser um palestrante que, cansei. É necessário suor, esforço, foco, energia para alcançar o que você quer alcançar. Eu tenho certeza que o que você quer alcançar são resultados altos, tá? Terceira dica de como se fazer empresas e agências de palestras correrem atrás de você, parceria. E essa dica é principalmente para as agências de palestra. Parceria, agências de palestras. A Nath briga comigo depois quando ela vai editar os vídeos, que eu como essa, mas fazer o quê? Eu tô aqui no flow, metendo conteúdo um atrás do outro, eu me esqueço. E sai o negócio aqui. Então, as agências de palestras vão correr atrás de você a partir do momento que elas verem que você é parceiro. Isso não é óbvio, é necessário que você deixe claro que você é parceiro, que você está disposto, assim, um cliente furar a agência e entrar em contato direto com você, você vai falar, não, cliente, fale com a agência X. Você começou falando com eles, agora precisa continuar com eles. Nossa, isso daí é um pé na porta quando a gente pega o e-mail de um palestrante falando isso, ou um WhatsApp, ele manda um print do WhatsApp dele falando isso direto para o cliente. É quase uma comemoração. Nossa, esse cara aqui ele é muito bom. Eu vou indicar ele para outros clientes meus. Por quê? Parceria. O que mais importa para as agências são parceria. Lembra qual é o trabalho da agência que eu falei nesse podcast? Você que é forte, você que acompanhou desde o começo, você lembra. O trabalho principal de uma agência de palestra é vender tempo para o gerente de RH, o gerente de marketing. O palestrante que é parceiro, ele nos ajuda a vender tempo para os nossos clientes. Ele nos ajuda a não perder venda. E esse tipo de palestrante é o tipo de palestrante que Motivação Palestras, eu sei que todas as outras agências de palestras querem muito ter ao lado. Então, dica principal para você em relação a uma agência de palestra, parceria. Então, para finalizar, a questão é a seguinte: pare de correr atrás das agências e faça as agências correr atrás de você. Não é você que tem que ficar entrando em contato com a agência e pedindo para a agência te colocar no site. Se você está fazendo isso, você está fazendo o trabalho errado, porque você não está despertando interesse suficiente. Se você estivesse, eu já teria ido atrás de você, porque algum cliente meu pediu pela sua palestra. É necessário que você desperte interesse para depois as empresas e as agências correrem atrás de você. Eu espero que as dicas que eu tenha passado aqui nesse nosso podcast, nesse episódio número 9 do nosso podcast de mercado de palestras de hoje, tenha te dado uma luz sobre esse tema. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, me manda no e-mail, me manda um direct no Instagram ou aqui no YouTube, em qualquer lugar, seja lá onde você esteja ouvindo ou assistindo esse podcast, porque a sua dúvida pode virar um novo episódio. Tamo junto! Esse foi o podcast Mercado de Palestras de hoje. Nesse podcast, eu tenho a intenção de te passar as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais desejados do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. E quem sou eu para te falar tudo isso? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Esse foi o PMP de hoje, espero ter te ajudado. Até o próximo episódio.